só repartir com vocês nessa manhã versículos, ou melhor, 2 versículos, e ele é bem breve. Está em Isaías 40. Tenho pensado nesse capítulo de Isaías 40, versículo 10 e 11. Aleluia, glória a Deus. E diz o seguinte: o soberano vem com seu braço, ele arrega com ele está, e o seu ganha. O pastor, ele cuida do banho, com o braço ajunta os cordeirinhos e os carrega com dias. Nós temos um Deus, nós temos o Deus Todo-Poderoso, e com ele está todo o governo e toda a autoridade, e o seu braço é forte, e como um bom pastor, ele ajunta os seus cordeirinhos. E quem são os cordeirinhos dele? Somos nós, essa parte pequena, mais dos seus cordeirinhos, os seus filhos, as suas ovelhas, e não só tem chamado, mas também tem colocado no colo. Ele é um bom pastor. A palavra diz que ele declara a Jesus, a palavra que ele mesmo falou: eu sou bom. Que bênção. E se ele é um bom pastor, ele cuida muito bem das suas ovelhas. E a Bíblia diz que as suas ovelhas ouvem e seguem. Amém? Lázaro. Obrigado, querido. Bom dia, amados. A gente leva no necessário na nossa vida cotidiana por causa vivemos no automático, né? Por exemplo, quem hoje pensou e agradeceu por ter simplesmente aberto os olhos? A gente agradece, sim. Senhor, obrigado. Tive uma noite, enfim, o dia amanheceu, tá ali. Mas assim, os olhos viram. A gente só tem noção disso quando a gente vê situações claras. A mãe de Lia, a minha sogra, ela está com a visão comprometida, praticamente perdida, ela já isso tem feito tem mexido com a gente em todos os sentidos. A gente ora e os cuidados com ela, enfim. Mas esses dias, irmãos, eu lendo uma passagem me chamou muita atenção. Veja, por favor, é Marcos capítulo 8. Eu vou ser breve. Mas quanto mais para enxergar Jesus, seus ensinamentos e andar com Ele. Marcos capítulo 8, já no verso 21, esse capítulo é muito interessante, viu? Muita coisa, eu aconselho a vocês lerem, tem muita informação. E Jesus está saindo de uma discussão lá. As pessoas trouxeram
um cego a Jesus. E impôs as mãos. Jesus perguntou: você está vendo alguma coisa? Ele levantou os olhos e disse: vejo pessoas, elas parecem árvores andando. Mais uma vez, Jesus colocou as mãos sobre os olhos do homem. Então seus olhos foram abertos e a sua vista lhe foi restaurada e ele via tudo claramente. Jesus mandou para casa dizendo: não entre no povoado. Essa história mexeu comigo, tá? Mas eu queria pedir aos irmãos que leiam também no Salmo 119, por favor. Salmo 119, versículos 17 e 18. Posso ler? Trata com bondade o teu servo, para que eu viva e obedeça a tua palavra. Abre os meus olhos, para que eu veja as maravilhas da tua lei. Que oração linda, não é? Então, irmãos, em muitas ocasiões na minha caminhada com Jesus, eu fui como aquele cego. Eu estava vendo, mas eu olhava para os homens e via como se fossem árvores. Foi preciso que pessoas, irmãos, foi preciso que circunstâncias acontecessem para que eu pudesse dizer: agora eu estou enxergando tudo, agora eu vejo claramente. Irmãos, entendam que aqui existem algumas ações, existem coisas que Deus faz que a gente fica questionando, a gente não entende ou a gente não gosta, não é? Mas existem coisas que Deus faz que a gente precisa entender que é necessário e que vai ser assim mesmo. Por exemplo, aquele homem cego foi levado por outras pessoas até Jesus. Então, fique sabendo disso. Sempre haverá pessoas no seu caminho. Sempre haverá pessoas. Cabe a nós discernir o que essas pessoas estão fazendo perto de nós. Se elas nos levam para perto de Jesus ou se elas nos levam para longe de Jesus. Chegando até Jesus, aquele homem, depois de ser curado, aliás, antes de ser curado, Jesus pega aquele homem e tira do povoado, leva lá para fora. Havia uma confusão naquele povoado, havia discussões de fariseus com os discípulos de Jesus, os discípulos de Jesus vacilando sobre um milagre que já tinha acontecido. Depois vocês veem no capítulo 8, Jesus pega aquele homem e diz: vem cá, sai dessa confusão aí, eu e você, nós dois aqui, e leva ele lá para fora. E nesse estar com Jesus sozinho, que eu preciso, que você precisa, que a gente precisa, por mais que a gente ouça, sabe, pregações, por mais que a gente esteja envolvido nas coisas, nós precisamos estar a sós com Jesus. A gente não pode abrir mão disso. Precisa sair da confusão na nossa cabeça. Confusão entre as pessoas. E às vezes essa confusão interessante é coisa lícita. Está se falando da palavra, está se falando dos milagres. Isso estava acontecendo nesse capítulo. E Jesus tira aquele homem. E tem aquele processo, Jesus e ele é curado, tá? Eu acredito que eu estou passando por esse processo
Tem horas que eu vejo bem, tem horas que eu não vejo tão bem. Aí eu preciso dos irmãos, aí eu preciso de uma palavra, aí eu preciso de uma sacudida e eu sigo. E lá na frente no Salmo, a gente vê aquela oração linda daquele homem. Trata com bondade o teu servo. Abre os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei, para que eu veja claramente. Então, irmãos, essa é a minha oração a Deus hoje. Eu quero ver, Senhor, claramente, me ajuda, e eu desejo para cada um de vocês. Que o Senhor nos abençoe. Amém. Sérgio pediu para a gente orar. Eu já tinha. Eu estava fugindo do que tinha que fazer. Era para orar mesmo, tá? Ainda bem que a gente tem esses irmãos. Mas eu queria, e talvez seja Sérgio, eu queria pedir a alguém que viesse orar aqui, um irmão ou irmã, porque eu quero também receber essa oração. Então, uma irmã ou um irmão que tenha no coração, por favor, ore por nós. Cadê a irmã? Você quer que a irmã? Oi? Você quer que a irmã agora? Não. Amém. Amém, irmãos? Pode ficar de pé, por favor. Jesus, nós queremos nessa manhã te agradecer pela tua boa obra em nossa vida. Isso. Tua obra que está sendo aperfeiçoada na vida de cada um de nós, Aleluia. por meio do Senhor, com um principal objetivo, ser parecido contigo, Senhor. Verdade, Senhor. Nós queremos te agradecer pela igreja, Senhor. Te agradecer, como tenho dito esses dias, por termos um ao outro, Senhor. Amém, Jesus. Obrigado pela comunhão dos santos, obrigado Glória a Jesus. pelos relacionamentos, obrigado, Senhor, pelas juntas e ligamentos, como Amém. está na tua palavra. Obrigado por cada um dos irmãos, como Lázaro falou, que é usado de forma direta e indiretamente Amém. para tocar na nossa vida, para, Senhor, apontar aquilo que está sujo em nós, Sim, sim. aquilo que está fora do padrão, Senhor. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda, Senhor. Levanta esses irmãos com coragem para denunciar quando tiver na minha vida e na vida dos meus irmãos o pecado, Amém, Jesus. para que eles tenham coragem de apontar, Senhor. E dá para nós também, Senhor, um coração obediente, humilde para reconhecer, Senhor, para que a tua obra, Senhor, seja completa em nós e em cada um de nós, para que através de nós possamos alcançar outros. E nos dá também, Senhor, uma mente sossegada, tranquila, Aleluia, Senhor. que descansa no Senhor. Que não venhamos, Deus, a andar conforme este mundo, ansioso, Senhor, pelas coisas, pelo dia a dia, mas que tenhamos, Senhor, da parte do Senhor, paciência para viver, Senhor, com contentamento. Amém. Nos ajuda, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Senhor, se houver alguma pessoa aqui, algum Amém, irmão, Jesus. jovens, os mais velhos, qualquer um de nós, que esteja vivenciando alguma situação onde não consegue entender, achar uma saída, achar um caminho, que o Senhor, em nome de Jesus. Eu comecei a escrever hoje uma canção sobre essa questão, não terminei. Quem sabe na próxima reunião já esteja pronta e aí eu trago para os irmãos. Sei. Bom dia, irmãos. Podem sentar. O preleitor é Sérgio Paulo. Meu Deus, que luz forte, não? Deixa a gente quase cego. Oi. Antes tem, você mandou, eu obedeço. As crianças aqui, por favor. E aí, junto com as crianças, eu queria
Daí aproveitar as crianças e fazer esse link aqui com o Acampa Kids 2025. Você que tem filho aí de 3 a 5 anos, não, de 7 a 11 anos, 3 a 5 é ótimo. Tá vendo? A falta de costume de dar aviso dá nisso aí, Sérgio. De 7 a 11 anos, nós temos o nosso Acampa Kids de 3 a 5 de outubro e nós queremos enviar os nossos filhos para esse momento lá que vai ser interessante. O preço, R$300, eu não gosto de dizer o valor porque o valor está muito acima do que esse preço aqui, amém? Valor é tudo que a gente vai colher desses frutos aqui. E isso não tem preço. Agora o investimento está no valor de R$300 e pode ser dividido de 3 vezes. Então, como diz os irmãos, mamão com açúcar, não é verdade? Então, se você tem alguma dificuldade, procure Fabiana. Foi a direção que ela me deu. Procure a Fabiana, tá? Que ela vai pagar? Ah, então melhor. Amém? Amém, amém. Vamos orar pelos nossos filhos. Você que está aí com 2, eu vou pedir que você ore. Aí você fala assim, como é que eu vou orar com 2 meninos, né? Mas a gente estenda as mãos para cá. Amém? Amém. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, graças te damos, Senhor, por todas as coisas, por aqui estarmos, Senhor. Amém. E entregamos, meu Deus, a vida dos nossos pequenos a Ti, meu Deus, porque delas, meu Deus, virá a geração futura. Amém, E que o Jesus. Senhor traga sobre Amém. elas a Tua mão, meu Deus, Amém. o Espírito do Senhor, Amém. desde pequeno, para quando crescer, meu Deus, esteja Amém. em Teus caminhos, levando da Tua palavra. E que em nome de Jesus o Senhor venha guardar, abençoa as tias que estarão com eles lá, Amém. meu Deus, para trazer sobre eles a mão do Senhor. E em nome de Jesus, amém. Amém. Podem ir. Cuidado aí, viu? Irmãos, Xande, eu acho que tá com conjuntivite, né? Tá com o olho irritado. E Sarinha precisou ir para emergência. E Alex pegou uma gripe. Então esses irmãos não puderam estar aqui, eles colocaram no grupo aí, só dando satisfação, né? A gente vai ter a semana de oração de 21 a 24/7. 21 a 25? É porque aqui me passa. Ah, tá. 25 é verdade. Pô, irmãos, me perdoem, porque eu não tenho esse. Então tá. Vocês entenderam, né? A gente vai ter a semana de oração. Eu vou trocar em miúdos aqui. A semana de oração, todos os grupos estarão lá. E na sexta-feira, a gente vai ter um encontro com todo mundo. Então, você separa um dia na semana para ir lá, mas na sexta, a gente vai ter todo mundo reunido lá com o repartindo a ceia. Começa às 20 horas. Vai ter também um encontro intersetorial de adolescentes, dia 26/7, às 15 horas, no Doron. E o acampamento já foi dito, né? Das crianças aqui. E a gente tem o nosso preleitor Sérgio. Vamos orar aqui pro Sérgio, para a gente receber mais do que a gente já tem recebido. Amém? Aproveitar aqui o gancho. Nós estamos fazendo a reforma da sala maior aqui de cima. A sala daqui de cima, a sala maior, nós estamos fazendo a reforma, tá? Vai ficar muito joia. As crianças terem mais espaço, aproveitar melhor. Tem a sala menor, mas é muito apertadinha para elas, né? A gente está percebendo que está chegando, está crescendo essa turminha. Então, uma sala muito ampla. Ontem nós tivemos uns irmãos, juntamente com o Johnny, fechando as portas com gesso, passando o gesso todo na sala, tá organizando, vai ficar uma benção, para que os nossos filhos tenham um conforto, aproveitar e cresçam também no Senhor, sendo ensinadas, né, pelas prós, né, pelas professoras, né, que têm dedicado sua vida. Então, fiquem atentos. Dízimos e ofertas nós estamos encaminhando para lá para Brotas, porque na verdade é uma tesouraria geral, então nós temos consciência disso, os nossos irmãos têm cuidado dessa parte dos dízimos e ofertas, e o nosso compromisso em contribuir, né, socorrer, sustentar
Então é o nosso chamamento também, isso faz parte do culto. Tá bom? Senhor, nós queremos orar por Sérgio Paulo. Obrigado porque somos tão seguros com os nossos pastores e mestres, irmãos queridos, pelo presbitério local, que tem nos ensinado desde sempre a andar numa vida sincera e íntegra, ó Deus, relacionado ao Evangelho e a Cristo Jesus. Pai, abençoa Sérgio, usa os lábios dele. Nós te agradecemos pela vida dele e da sua casa, Senhor. Muito obrigado. Como nos sentimos tão seguros em ter esses irmãos queridos. Em nome de Jesus. Amém. Eu vou cantar uma música antes de ministrar a palavra. Situações nessa vida me fazem sentir que tô forte a ponto de até resistir. Nestes terríveis momentos, os maus pensamentos me querem levar para um extremo de vida que meu equilíbrio se deixa enganar. Instantes que se prolongam, tentando mudar tudo que já se fez novo, possível mudou. Tentando te trazer o que eu tento esquecer. Sou vencedor e ninguém poderá me deter. Pois eu sei que jamais eu provado serei, além do que eu possa suportar. E se ainda eu cair e pensar que é o fim, Jesus me ergue e segue junto a mim. Jesus me ergue e segue sim, Jesus me ergue e segue sim, Jesus me ergue e segue junto a mim. Jesus me ergue e segue sim, Jesus me ergue e segue sim, Jesus me ergue e segue junto a mim. Glória ao Senhor. Aleluia. Antes de entrar na palavra de hoje, eu queria somente falar uma coisa que Deus colocou no meu coração enquanto o Lazinho estava repartindo sobre essa questão da visão espiritual, né? A gente sabe da história de um homem na Bíblia que, para que ele começasse a enxergar todas as coisas, ele precisou ficar cego primeiro, né? O nosso irmão Paulo, que antes era Saulo, né? Deus mudou o nome dele para Paulo e foi um homem tremendamente usado por Deus para trazer para nós coisas tão preciosas, né? Que a gente pode hoje ter acesso e enxergar a respeito do Senhor Jesus, do propósito eterno de Deus, a respeito da igreja, a beleza da igreja, né? Tudo que Deus preparou para nós. Podemos ter acesso e receber a revelação porque Deus usou esse homem. Deus fez ele ficar cego, depois curou os olhos dele, mas curou de uma maneira muito mais aperfeiçoada, porque abriu os olhos espirituais, né? E, na realidade, assim, a gente, antes de se converter a Cristo, a gente é totalmente cego para o mundo espiritual, né? E a gente fica preso em muitas coisas. Inclusive, assim, a Satanás, que é o
é o nosso inimigo, né? Eles, todo o seu bando, né, sua corja, ele usa 1001 estratégias para manter as pessoas no engano. Ele usa as filosofias humanas, ele usa as teorias. A teoria do evolucionismo é uma das teorias que é usada para prender a mente das pessoas e elas não crerem em Deus, né? E muitas outras coisas, filosofias humanas, raciocínios humanos, muitas teorias, muita coisa. E tanto é que tem um texto na Bíblia assim que há um véu que está posto sobre todas as nações, mas no dia que Jesus voltar, esse véu será retirado. E nesse dia, muita gente vai dizer assim, puxa, eu não enxergava essas coisas, né? É por isso que nós precisamos orar pelas pessoas, nós precisamos pregar o evangelho. Irmãos, pregar o evangelho é a única maneira das pessoas saírem das trevas e saírem da cegueira espiritual. Porque assim, quando o mestre da lei, Nicodemos, foi procurar Jesus, Jesus falou para ele assim, olha, aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Então a gente só enxerga o reino, a gente só enxerga Jesus, só enxerga a igreja, só enxerga o propósito de Deus depois de nascer de novo. A gente precisa nascer da água e do Espírito para ver o reino de Deus e para entrar no reino de Deus. Sem isso, a pessoa pode ter muito boa vontade, ela pode frequentar a reunião da igreja todos os dias, 3 vezes ao dia, ler a Bíblia toda, orar, mas se a pessoa não nascer de novo, ela não pode ver o reino e ela não pode entrar no reino. E nós que entramos no reino pela graça de Deus, porque a Bíblia fala que nós fomos transportados do império das trevas para o reino de Deus, né? Nós precisamos pedir que nossos olhos sejam abertos todos os dias, né? É uma observação extremamente importante esse texto que Lazinho leu aqui, porque os fariseus eles não enxergavam as coisas, né? Nós precisamos enxergar, irmãos, e a gente só enxerga em comunhão com Jesus, em comunhão com Ele, em sintonia fina com Ele. Porque se a gente não tiver esse momento de estar a sós com Deus, né, um momento de intimidade, a gente pode enxergar um pouquinho, a visão vai ficar míope, vai ficar, né? Como aquele homem, Jesus orou por ele, mas ele falou assim, eu enxergo as pessoas como árvores, então ele não estava enxergando bem. Às vezes a gente está assim, não está enxergando bem porque falta comunhão com Deus e falta comunhão com a igreja, porque para a gente enxergar, a gente precisa ter comunhão com Deus, a gente precisa estar meditando na palavra e precisamos ter comunhão com a igreja. Jamel usa uma frase que ele diz assim, que nós somos perfeitamente desequilibrados, né? Então, para que a gente seja equilibrado, a gente precisa do equilíbrio do outro irmão. Um irmão equilibra o outro, né? É por isso que Deus colocou a gente na igreja, o corpo de Cristo, né? Eu sei que tem muita gente que teve experiência ruim com a igreja, há pessoas que um dia estiveram na igreja e se afastaram, e elas têm feridas, elas têm queixas, elas têm coisas que passaram dentro da igreja, isso é fato, mas eu não conheço um lugar no mundo melhor para estar do que na igreja de Jesus. Não tem. É o melhor lugar do mundo, porque assim, no lugar onde a gente é ferido, Deus ele cura, basta a gente abrir o coração e a gente buscar, ele traz a cura para nós, né? Então a gente precisa realmente buscar do Senhor que a nossa visão ela seja aperfeiçoada a cada dia. Precisamos disso, porque senão a gente vai enxergar um pouquinho, se contentar com aquilo, só o que está à nossa volta, e volta e meia o nosso inimigo ele vai lançar distrações, né? A situação econômica e a política e não sei o que mais lá, e tanta coisa que as notícias chegando. A gente não tem nada a ver com isso, porque assim, a gente tem a ver no seguinte sentido, de orar para que o Senhor nos guarde, né? Porque a gente sabe que o mundo ele vai piorar, não tem jeito, não se enganem de que política, de que economia vai mudar o mundo, não vai. O mundo, ele jaz no maligno, a palavra de Deus fala isso, então o mundo é um sistema extremamente maligno, não é? E que ele se opõe contra Deus, não é? A gente vê que no Salmo 2 fala que as nações elas tramam contra o Senhor e contra o seu ungido. Mas assim, Deus ele não está nem um pouco preocupado com essa amotinação das nações contra ele, né? A Bíblia fala que ele ri, porque para Deus realmente isso é uma piada. Nações, né, pessoas se levantarem contra Deus. Deus ele é todo poderoso, né? Ele tem um tempo certo de manifestar o seu reino, a sua glória, mas por enquanto ele está deixando que as coisas aconteçam. Não é que ele está deixando porque está fora de controle, não. Faz parte do que ele quer, que
deixar acontecer. Mas haverá um momento em que Deus vai dizer basta, e aí Jesus vai voltar e vai consertar tudo isso que está errado aqui. Amém? A gente precisa perseverar e manter os olhos no alto, né? Os olhos fitos em Jesus. Não se impressionem com nada que acontece aqui neste mundo, por pior que seja. A gente precisa orar, pregar o evangelho, cuidar uns dos outros. Somente isso aí. Amém? Eu queria que você abrisse sua Bíblia em Lucas, capítulo 4, de 1 a 13. Eu quero falar hoje sobre lutas, desafios, provações, tentações, porque a vida cristã, ela tem todas estas coisas, esses elementos fazem parte da vida cristã. Eu sei que talvez alguns até dizem assim, puxa, mas não foi isso que eu ouvi quando eu entrei no evangelho. Eu ouvi assim, venha, pare de sofrer, sua vida vai mudar, seus problemas se acabaram, né? Mas a gente sabe que essa frase aí, seus problemas se acabaram, não tem nada a ver com o evangelho, é uma organização, né? Diferente, né? Que era motivo aí de piada nos programas de humor, né? Mas o evangelho, ele tem essas coisas, ele tem desafios, ele tem lutas, tentações, faz parte, né? E o Senhor quer que a gente esteja ciente disso e que a gente não pare de lutar, né? A nossa vida é uma vida de quem foi alistado para a guerra, né? Foi alistado para a guerra. Eu estava me lembrando outro dia do povo de Israel, né? E na década de 70 houve um dia que era feriado para eles, o feriado de Yom Kippur, e eles começaram a ser atacados por vários países, ao norte, ao sul, em várias direções, e era um feriado. E aí tinha uma primeira-ministra chamada Golda Meir, e ela falou assim, todos a seus postos, né? E acabou o feriado, então todo mundo correu para lutar, e Deus deu a vitória para eles, né? Porque, assim, militarmente eles estavam em desvantagem, porque eram nações mais poderosas do que eles, com mais poder bélico, e eles conseguiram derrotar, né? Então nós somos um povo que precisamos estar todos a seus postos, né? Precisamos estar prontos para a batalha, não batalha humana, porque a nossa luta não é contra a carne e o sangue, nossa batalha é espiritual, né? Então precisamos estar preparados. Lucas capítulo 4, de 1 a 13, diz assim, e Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. E 40 dias foi tentado pelo diabo. E naqueles dias não comeu coisa alguma. E terminados eles, finalmente teve fome. E disse-lhe o diabo, se tu és o Filho de Deus, dize a esta pedra que se transforme em pão. E Jesus lhe respondeu, dizendo, está escrito, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. E o diabo, levando-o a um alto monte, mostrou-lhe num momento de tempo todos os reinos do mundo. E disse-lhe o diabo, dar-te-ei a ti todo este poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue e dou a quem quero. Portanto, se tu me adorares, tudo será teu. E Jesus respondendo disse-lhe, vai-te para trás de mim, Satanás, porque está escrito, adorarás o Senhor teu Deus e só a ele servirás. Levou-o também a Jerusalém e pô-lo sobre o pináculo do templo e disse-lhe, se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, mandará os seus anjos acerca de ti que te guardem e que te sustenham nas mãos para que nunca tropeces com o teu pé em alguma pedra. E Jesus respondendo disse-lhe, dito está, não tentarás ao Senhor teu Deus. E acabando o diabo toda a tentação, ausentou-se dele por algum tempo. Então, como eu tinha falado antes, a vida cristã é uma vida que tem lutas, desafios, né? Batalhas que nós enfrentamos, né? Mas essas batalhas não são para nos abater. Elas são o objetivo das lutas, batalhas, tentações, tudo que enfrentamos na vida, na caminhada com Jesus, o objetivo é que a nossa fé ela seja fortalecida, que nós cresçamos na fé. Faz parte do projeto de Deus que não sejamos mais como meninos, como está em Efésios 4, né? Levados ao redor por todo o vento de doutrina. O que não falta hoje na internet, na televisão, é vento de doutrina. É gente pregando o que não está na Bíblia, enganando pessoas, porque lá no texto Paulo fala pela maquinação dos homens que induzem, né? Pela astúcia dos homens que induzem a maquinação do erro.
Então Deus ele quer que nós cresçamos para que, crescendo, a gente possa chegar à estatura de varão perfeito, né? E aí a gente estará maduro na fé para dar suporte uns aos outros, para pregar o evangelho, para não ser abalado por nenhum vento de doutrina, não ser levado, né? Ficar firme na sua posição para com Deus. Então, faz parte do evangelho, e Deus ele quer que a gente esteja preparado, esteja firme para resistir, vencer qualquer obstáculo e nunca desistir, né? Lá em Efésios 6, Paulo fala que nós devemos nos revestir, né? Finalmente, irmãos, revestivos, né? Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus. Então a gente precisa se fortalecer no Senhor e se revestir da armadura de Deus, né? Então a gente vê que na história do povo de Israel no passado, quando eles entraram na Terra Prometida, demorou 40 anos para que eles pudessem tomar conta da terra, vencer aqueles povos que haviam invadido. Aquela terra foi comprada por Abraão, mas no decorrer do tempo, foram 400 e tantos anos, foi ocupado, foi invadido por muitos povos. Mas aquela terra Deus já tinha dado, desde o tempo de Abraão, Deus deu para Abraão a terra, e Deus disse, eu darei a ti e a tua descendência, né? E aí Deus mostrou, olha, quando ele fez a aliança com Abraão, esse povo ele vai ser escravizado no Egito por 400 anos, mas depois eles sairão de lá e voltarão para aqui para tomar posse da terra. E aí, aquele povo, quando chegou ali, que atravessou o Rio Jordão, começou a guerrear. Foram 40 anos que o Senhor usou Josué para conduzir aquele povo, para dominar aquela terra e eles tomarem posse da terra ali que era deles, né? Então, eles demoraram esse tempo todo, e depois a geração seguinte, aquele povo que era um povo guerreiro, né? Um povo que tinha lutado durante muito tempo, né? 40 anos realmente é um tempo muito grande. Se levantou uma geração que não precisou lutar por nada, né? Uma geração que recebeu tudo de mão beijada, já nasceu assim, morando nas cidades, já com lavoura, né? Com gado, com tudo, né? Tudo que a geração anterior tinha conquistado. E aí aquela geração foi uma geração que não lutou as guerras do Senhor, conforme a gente pode ver no livro de Juízes, né? E esse povo que não lutou as guerras do Senhor, não teve dificuldade, não enfrentou nenhum perrengue, né? Esse povo ele se desviou de seguir a Deus, né? Então, nesse texto que nós acabamos de ler, de Lucas 4, nós vimos que Jesus, logo após o batismo nas águas, a Bíblia nos fala que o Espírito Santo ele desceu sobre Jesus em forma de pomba. E no momento em que ele foi cheio do Espírito Santo, o Espírito Santo conduziu Jesus para onde? Para o deserto, né? Para ser tentado pelo diabo. O Espírito Santo ele não conduziu Jesus imediatamente para ele começar o ministério dele, conduziu Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo, né? Jesus, ele nunca tinha passado por essa experiência, porque Jesus, durante toda a eternidade, ele sempre foi Deus. Então, ele deu esse intervalo que veio ao mundo, né? Se tornou homem e veio ao mundo. Mas depois que ele morreu na cruz, desceu ao inferno, derrotou Satanás e ressuscitou, ele ressuscitou em corpo de glória. E depois ele foi elevado aos céus, e lá na Bíblia a gente vê que ele foi exaltado. Então, ele voltou a ter a posição que ele tinha antes, todo o poder, toda a autoridade. Ele está acima de todas as coisas. E ele se assentou ao lado do Pai. O Pai disse assim, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. E aí Jesus, ele é Deus, né? Ele sempre foi Deus, deixou de ser Deus por um momento para ser homem, depois ele voltou a ser Deus, né? Então, como homem, ele precisava passar por isso aí. Ele nunca tinha sido tentado, e ele precisava ser tentado, né? Ele precisava ser provado, e foi tentado de muitas maneiras, todas as maneiras que nós pudermos imaginar. Aliás, assim, todas as tentações que nós passamos diariamente, desde que nós começamos a seguir Jesus, pode lembrar, Jesus passou por isso que eu passo, né? Mas ele venceu, porque ele se entregou ao Pai, né? Lá em Hebreus 5 fala que Jesus, nos dias que ele estava como homem, nos dias da sua carne, ele ofereceu forte clamor a Deus com lágrimas e súplicas a quem o podia livrar da morte. E ele foi ouvido por causa da sua piedade, ou seja, da sua vida de devoção a Deus, da sua vida de fidelidade, de obediência, né? E aí
alguém podia dizer assim, mas ele não clamou para Deus livrar ele da morte. Deus não livrou ele da morte. Não, Deus não livrou ele de passar pela cruz porque era propósito de Deus. Mas Deus livrou Jesus de permanecer na morte. Ele entrou na morte por nossa causa, né, para cumprir o propósito do Pai, mas ele não permaneceu na morte. Então, ele foi ouvido por causa da sua piedade, né? E ele foi tentado, todas as coisas, como no momento em que ele se fez homem. Ele precisou passar por esses momentos, sendo que esse é o primeiro que a Bíblia relata, né? E nestes 40 dias, Jesus esteve em jejum, nos quais ele foi tentado pelo diabo. 40 dias o diabo no juízo de Jesus ali, só falando coisa. E aí depois, que passaram aqueles 40 dias, foi que ele se apresentou e apresentou essas propostas a Jesus que nós vimos aqui, né? E o diabo, ele sempre usa a mesma estratégia. Desde o Éden, ele coloca em dúvida aquilo que Deus fala, ele tenta colocar em dúvida a nossa identidade, ele tenta colocar em dúvida o propósito de Deus, né? A fidelidade de Deus, o caráter de Deus. E aí ele vai sempre se aproximar da gente para fazer isso. Ele sempre usa a mesma estratégia. Se com Jesus, que era filho de Deus, ele fez isso, imagine conosco, né? Não vai ser diferente. A gente vai passar pelas tentações, mas a gente precisa se preparar, assim como Jesus. Jesus se preparou, ele estava cheio do Espírito Santo, estava em oração e jejum, e Jesus tinha as Escrituras, ele tinha a Bíblia na mente e no coração dele, né? Naquele tempo, a Bíblia não estava toda escrita. Havia livros do Antigo Testamento, havia os 5 livros de Moisés, né? Os Salmos, os livros dos profetas. E o povo judeu era um povo que tinha uma tradição de todo sábado na sinagoga ler as Escrituras. Então, qualquer judeu, por mais novo que fosse, eles sabiam de cor todas as Escrituras. Eles sabiam os Salmos, sabiam os livros do Antigo Testamento, né? Os livros dos profetas, tudo. Tanto é que a gente vê no decorrer do ministério de Jesus, ele citando as Escrituras. Aqui nesse momento das tentações, ele cita as Escrituras. Então ele tinha a Bíblia no seu coração, a palavra de Deus no seu coração. Ele estava orando, cheio da palavra, cheio do Espírito Santo, né? Então, irmãos, é uma grande tolice a gente pensar que qualquer um de nós pode vencer as tentações com a nossa força e nossa boa vontade. Isso é impossível, impossível. Nós só podemos vencer as tentações no poder do Espírito Santo, né? E com as armas espirituais, Bíblia, oração, jejum, comunhão com os irmãos, é a única maneira da gente vencer as tentações, né? Então eu quero falar aqui de cada uma das tentações que Jesus ele passou, né? Primeira tentação, o diabo ele tentou fazer Jesus usar o poder que tinha para satisfazer as próprias necessidades, né? Ele chegou dizendo assim: se tu és o Filho de Deus, dize a esta pedra que se transforme em pão. Aí o diabo ele questionou a identidade de Jesus. Da mesma forma, ele vai questionar também a nossa identidade, né? Claro que assim, pode ser que em algum momento você escute algum pensamento dizendo isso. Sendo filho de Deus, você tem direito, rapaz, à sua felicidade, né? Poxa, você tem direito a dar uma relaxada de vez em quando e tal. Ou pode ser que alguém seja usado pelo diabo para lhe sugerir isso, entendeu? E Jesus ele tinha o poder de transformar qualquer pedra ali em pão, 40 dias sem comer, né? Ele podia. Mas o poder do Espírito Santo que estava em Jesus não era para isso. Era para pregar boas novas aos quebrantados, conforme está lá em Isaías, né? Acho que é Isaías 61, que fala: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, né? Para libertar os cativos, para pôr apregoar o ano aceitável do Senhor e trazer vestes de louvor em vez de espírito angustiado, em vez de angústia, de pranto. Então o Espírito Santo estava sobre ele para isso, não era para satisfazer as suas próprias necessidades. E aí Jesus rebateu aquela fala do diabo com a palavra de Deus. Está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Amados, nós não vivemos pelo pão que comemos. Nós não vivemos pelo dinheiro que recebemos. Nós vivemos pela palavra e pelo poder de Deus na nossa vida. O que vale não é a nossa opinião, não é o que nós pensamos. O que vale é o que está escrito na palavra de Deus. É por isso que Jesus ele enfatizou essa frase: está escrito.
Nós precisamos crer, as escrituras sagradas, elas são poderosas. Foi Deus que deixou para nós, né? A palavra de Deus, ela é a espada do Espírito. Lá em Hebreus 4 fala que a palavra de Deus, ela é como uma espada de 2 gumes, né? Então, é uma arma espiritual que você vai usar para guerrear contra argumentos humanos, contra os seus próprios pensamentos. Tem um momento em que o salmista ele diz assim, aquieta minha alma, né? Volta ao teu sossego. Tem um momento que o salmista diz assim, não é soberbo o meu coração, eu não pensei em coisas grandiosas demais para mim, mas eu fiz calar e sossegar a minha alma. Não é? Qual criança desmamada para com sua mãe. Então, a gente precisa às vezes fazer calar a nossa alma. E a única maneira de calar a alma é com a palavra. Está escrito. E a gente afirmar a palavra de Deus. Porque a alma da gente ela é ansiosa e é inquieta. Né? Mas Deus ele quer que a gente aprenda a manter sob controle a nossa alma. Né? Porque nós não vivemos pela nossa alma, nós vivemos pela palavra de Deus, vivemos pela vida de Cristo em nós e pelo poder do Espírito Santo. Amém, irmãos? Quando Jesus já tinha escolhido os seus discípulos, Jesus ensinou a eles que não deveriam andar ansiosos quanto ao que haviam de comer, de beber ou de vestir, mas que eles deveriam buscar, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. E todas estas coisas seriam acrescentadas. Eu já ouvi muitas pessoas dizer assim, olha, busque o reino de Deus e sua justiça e todas as coisas vos serão acrescentadas. Mas não é isso que Jesus disse. Ele falou todas estas coisas. Quais são estas coisas? As que ele mencionou anteriormente. Não andeis ansiosos pelo que haveis de comer, pelo que haveis de beber, pelo que haveis de vestir. E aí ele fala, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e todas estas coisas, ou seja, as necessidades básicas que nós temos, elas sairão acrescentadas. Deus não tem compromisso nenhum com nossa ansiedade. Deus tem um compromisso em suprir as nossas necessidades. Né? Então, o que vale é o que está escrito. Né? Então, o diabo tentou, ele questionou a identidade de Jesus, e da mesma forma que ele fez com Eva, né? Chegou para Eva, vem cá, vocês não podem comer, é verdade que vocês não podem comer de nenhum fruto, de nenhuma árvore aqui? Aí Eva, não. Deus disse que nós podemos comer de todos, mas daquela árvore que está no meio do jardim, a árvore do conhecimento do bem e do mal, não podemos comer, porque no dia que nós comermos, vamos morrer. Ele, não, vocês não vão morrer, não. Os seus olhos vão se abrir, e vocês vão, né? Olha aí a questão do olho, né? Vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Aí naquela hora, o diabo ligou o botãozinho da curiosidade, né? Aquele botãozinho que está em toda mulher. E aí Eva não resistiu, ela já passou a enxergar aquele fruto de maneira diferente. Um fruto que era agradável aos olhos, bonito, né? E bom para dar entendimento. Antes ela nem olhava para aquele fruto, mas quando o diabo ativou a curiosidade, pronto, ela começou a olhar de maneira diferente. Então o diabo sempre vai fazer isso. Ele vai questionar o que Deus falou. Vem cá, poxa, levar a cruz todo dia, que negócio chato. É chato esse negócio de ser crente e tal. E, poxa, você pode, sei lá, dar uma descontraída, rapaz, né? Fazer alguma coisa diferente. Nada disso está escrito. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Eu posso ouvir um amém, amados? Amém. Então, primeira tentação foi essa. Ele tentou fazer Jesus usar o poder que tinha para satisfazer as próprias necessidades. Segunda tentação, o diabo levou Jesus a um alto monte, lhe mostrou todos os reinos do mundo e disse, se você prostrado me adorar, tudo isso será teu, porque a mim me foi entregue e eu dou a quem quiser. Tudo isso será teu se você prostrado me adorar. Vejam só que audácia desse bicho sem vergonha, esse capeta, né? Ele estava se fazendo de dono de tudo. Na realidade, ele não é dono, ele foi um usurpador, porque quando Deus criou o mundo, ele criou Adão e Eva, Deus deu para o homem e a mulher a autoridade para dominar sobre todas as coisas, para dominar a terra, dominar sobre as forças da natureza, sobre os animais, né? Só que eles desobedeceram a Deus, e aí eles entregaram essa autoridade para Satanás. E aí, quando Jesus veio, o diabo chegou para Jesus e fez essa proposta, né? Olha, tá vendo os reinos do mundo? Olha, tudo isso será teu se você prostrado me adorar. Toda essa autoridade, a riqueza do mundo, você vai ter. Basta você me adorar que você vai receber tudo de volta.
Mas só que tem o seguinte, o plano de Deus não era Jesus conquistar tudo de volta se ajoelhando diante de Satanás. O plano de Deus era Jesus ir para a cruz, e indo para a cruz ele estaria desfazendo o que o homem fez. O que foi que o homem fez? O homem obedeceu ao diabo e desobedeceu a Deus, se rebelou contra Deus. Jesus indo para a cruz, ele estaria se rebelando contra Satanás, derrotando Satanás e obedecendo a Deus em todas as coisas. Então Jesus respondeu ao diabo imediatamente: vai-te para trás de mim, Satanás, porque está escrito: adorarás o Senhor teu Deus e só a ele servirás, né? Irmãos, não nos enganemos, vamos enfrentar situações. Eu sei que alguns vão enfrentar situações muito complicadas, de muito perigo até em relação à própria vida. Outros vão passar por situações não tão perigosas assim, mas situações que são difíceis, né? Um exemplo é isso, aqueles 3 jovens na Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego. Aqueles 3 jovens, eles já tiveram coisas que foram arrancadas deles, a própria vida deles, eles foram tirados, eles eram nobres lá em Jerusalém, foram levados para a Babilônia, foram obrigados a aprender uma cultura e uma língua que não era a deles. Eles foram prejudicados no sentido de que eles foram transformados em eunucos, né, para fazer parte daquele reino. Tanto é que não fala que nenhum deles casou, e não fala de que eles tiveram esposa e descendência, não fala nada disso. Fala que eles estavam com o chefe dos eunucos, então eles foram mexidos, né? E outra coisa, o nome deles foi mudado, porque o nome de cada um deles, antes de ir para lá para a Babilônia, era um nome que tinha a ver com a natureza de Deus. Aí eles receberam nomes que tinham a ver com humanismo, né? O nome deles não era Sadraque, Mesaque e Abednego, né? E esses nomes eram nomes babilônicos, né? E que tinha a ver com o humanismo. E aí o rei Nabucodonosor fez aquela estátua e disse assim: olha, todo mundo quando ouvir a música tocar vai ter que me adorar a estátua. E aí quando ele olha 3 rapazes de pé, ele ficou enfurecido. Quem são aqueles ali? E mandou chamar. Vocês não ouviram dizer que tem que me adorar, né? Vocês veem que, por exemplo, na Coreia do Norte, né, qualquer pessoa é obrigada a adorar o imperador, né, o que comanda a Coreia do Norte. Se alguém for flagrado adorando a Jesus, vai para os campos de trabalho forçado e vai ser torturado, né? Inclusive, eles mandam que as crianças, como a criança não tem assim discernimento, né, que elas até observem: olha, seus pais têm um livro preto em casa. Aí, às vezes, as crianças, sem toda inocência, a gente tem um livro desse. Aí a polícia vai lá, prende os pais, né? Então, a mesma coisa, eles querem que adore o imperador. Naquele tempo, Nabucodonosor queria que aqueles 3 rapazes adorassem a ele. E aí ele disse assim: olha, vocês vão ser lançados na fornalha, olha ali o que está esperando vocês. E o Deus de vocês não vai livrar vocês da morte. Aí eles disseram com toda firmeza: irmãos, esse é um dos textos assim mais lindos que eu já vi, e que é desafiador para nós, porque a fidelidade e a fé daqueles 3 rapazes, tão novos, mas tão tementes a Deus e tão confiantes na providência, no livramento de Deus, eles disseram assim: ó rei Nabucodonosor, ainda que o nosso Deus não nos livre da morte, nem ainda assim nós vamos nos prostrar diante da sua estátua. Aí o rei mandou acender aquela fornalha 7 vezes mais, a ponto de os soldados que jogaram aqueles 3 rapazes lá dentro, eles morreram por causa da altura das chamas. E aí, de repente, Nabucodonosor foi dar uma olhada, né? E disse assim: não lançamos 3 homens lá dentro e amarrados pelas mãos e os pés? Foi. Estou vendo 4 pessoas e um deles estão de mãos dadas, não estão mais com as mãos amarradas nem os pés, andando no meio do fogo. E um deles é semelhante ao Filho dos Deuses, ou seja, o próprio Jesus estava ali. Então, irmãos, quando nós somos cercados pela chama, o fogo das tentações, das provações, Jesus ele está conosco, do nosso lado, de mãos dadas. E eles estavam louvando a Deus no meio do fogo. Aquele fogo não queimou o cabelo deles, não queimou a roupa, não queimou a pele, só queimou as cordas que os prendiam. Então, as provações, as tribulações, elas servem para isso, para desamarrar a gente. Às vezes a gente está muito preso, muito amarrado, muito bitolado, e precisa passar pelas lutas para ficar livre, ficar solto, né? Ficar desimpedido para seguir a nossa caminhada com Deus, né? E aí, voltando ao texto aqui de Lucas, o diabo falou isso: olha, se você prostrado me adorar,
tudo isso será teu, né? Ousadia terrível desse bicho, né? De dizer que tudo era dele, ele usurpou. Mas ele falou assim, eu recebi. Recebeu por quê? Porque Adão pecou, entregou de mão beijada para ele. Mas ele falou assim, eu dou a quem quiser. Mas aí Jesus repreendeu o diabo. Ele não cedeu à tentação. E ele foi até a cruz. E, amados, aquele momento ali que Jesus foi tentado, não foi o único momento, ele foi tentado naquele período todo que ele estava aqui na terra. Ele foi tentado no momento em que Pedro chegou para ele e falou assim, de maneira nenhuma o senhor vai para a cruz, porque o senhor é um rei, né? E repreendeu Jesus, e Jesus teve que repreender o diabo que estava usando a boca de Pedro, né? Porque Pedro estava falando contra o propósito eterno de Deus, mas a boca de Pedro estava sendo usada pelo diabo, né? E Jesus repreendeu. Então, Jesus ele jamais se renderia, adoraria Satanás. Então, a gente foi chamado para que, independente da circunstância, ainda que nossa vida esteja em risco, se qualquer um de nós for para algum lugar em que lá é proibido pregar o evangelho, a gente for preso, for torturado e for condenado à morte, né? Nem assim a gente deve se dobrar diante das coisas. Eu sei que é um momento difícil, inclusive eu oro a Deus, Senhor, se algum dia eu tiver que enfrentar um momento como esse, me prepara, me dá coragem, como o Senhor deu coragem aos irmãos na igreja primitiva, que Paulo e Silas, depois de tomarem 40 açoites, né? E a gente sabe que aqueles 40 não eram 40, eram 280, porque o chicote que os romanos usavam tinha 7 pontas. E cada ponta tinha um pedaço de lâmina ou de osso. Então, quando os soldados eles davam exatamente 40 açoites. Se o soldado passasse de 40, ele tomava 40 também. Então, eram 280 e abria cortes na carne da pessoa. Então, Paulo e Silas, depois de tomar essa surra, estarem com as costas em carne viva, eles estavam ali pendurados no tronco, não estavam chorando, não estavam se lamentando, estavam louvando a Deus. A ponto de que, quando deu meia-noite, teve aquele terremoto e balançou as bases da prisão e todos foram libertos. E aí aconteceu a salvação daquele carcereiro, né? Então, amados, precisamos pedir a Deus que nos dê graça, que nos dê força para, independente da situação, a gente fazer como Jesus, não se ajoelhar, porque somente ao Senhor devemos adorar e só a Ele devemos servir, né? A adoração fala de prostração, né? O serviço é o culto, né? Jesus falou assim, só o teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Isso também, fazendo uma observação aqui, nos mostra a ordem natural das coisas. Às vezes a gente pensa que por estar servindo a Deus, isso é tudo. Não. Primeiro vem a devoção, primeiro vem a submissão a Deus. Só o teu Deus adorarás. Primeiro é adoração, é prostração, e depois só a Ele servirás, só a Ele darás culto. Nossos cultos não impressionam Deus. O que impressiona Deus, o que deixa Deus alegre, é a nossa maneira de viver, né? Porque assim, Deus ele tem anjos no céu, anjos, querubins, serafins, que adoram a Ele de maneira esplêndida, de maneira perfeita. Então a nossa adoração para Deus é assim, não chega nem a... Eu não vou nem usar um percentual aqui, 0,0000% da adoração dos anjos. Mas o que alegra o coração dele é se nós estamos rendidos totalmente a Ele, né? Quando Jesus ele foi batizado, o Pai ele bradou de lá de cima, este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Então hoje, como nós estamos em Cristo, Deus diz o mesmo de nós, porque nós estamos em Cristo, Ele olha para nós e Ele vê o sangue de Jesus, e Ele fala assim, estes são meus filhos amados, em quem tenho prazer, em quem tenho alegria, né? Porque estamos em Cristo, então precisamos viver como quem está em Cristo, né? A terceira tentação, na terceira tentação, o diabo transportou Jesus a uma torre alta que havia no templo, o pináculo do templo, né? E disse, se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito. Olha, que coisa incrível, né? O diabo ele sabia do que estava escrito na palavra e usou a própria palavra. Primeiro ele usou os argumentos dele para tentar Jesus, aí como ele viu que Jesus não cedeu, ele foi para um nível mais excelente, né? Ele usou a própria palavra de Deus para enganar, né? A gente precisa tomar muito cuidado, porque assim, muita gente que às vezes vai pregar, vai usar a palavra de Deus, mas vai usar um pedaço da palavra. Como diz Jamé, texto fora de contexto é motivo para pretexto, né? Então, as heresias, elas surgem assim, você pega um versículo isolado, aí faz uma doutrina em cima daquele versículo, sem analisar o contexto anterior e posterior, então vira uma heresia, né?
que aí você vai enfatizar somente uma coisa, mas a gente sabe que para interpretar a palavra de Deus, a gente precisa analisar o contexto, os versículos que vêm antes, depois, para a gente entender de que assunto está falando, né? Então o diabo ele chegou e usou, olha, está escrito. Se você se jogar daqui, está escrito que Deus vai mandar os anjos te segurarem com as mãos, porque está lá no Salmo que os anjos não vão deixar você tropeçar com seus pés em pedra. Eles vão te guardar, eles vão te sustentar nas mãos. E aí Jesus ele disse ao diabo: não tentarás ao Senhor teu Deus. Ele falou: está escrito, né? Estava escrito na palavra de Deus que Jesus ia mandar os anjos livrarem Jesus, mas não era para isso, para Jesus fazer um espetáculo cinematográfico, né? Vocês imaginam que cena cinematográfica. Se Jesus tivesse se jogado, aí Jesus ia cair em queda livre, por causa da gravidade, né? E aí, em determinado momento, ele ia começar a descer, né? Calmamente, né? Porque ele, como se estivesse planando, né? Os anjos segurando ele. Aí a multidão, oh, que coisa, ia aplaudir, né? Né? Mas o poder de Deus não é para isso, para fazer espetáculos, né? Jesus não veio com esse objetivo. E aí Jesus falou assim: não tentarás ao Senhor teu Deus. Então, irmãos, às vezes as pessoas se colocam em perigo em muitas situações, e quando a gente faz isso, a gente está tentando a Deus, né? Eu vou dar um exemplo aqui. A gente sabe que, por exemplo, em relação às finanças mesmo, né? Nós não podemos, em hipótese alguma, gastar além do que a gente ganha. Eu sei que hoje essa questão de ter coisas é algo que é muito difundido, há muita propaganda em cima disso, então a gente fica encantado com isso e vê a Shopee da vida e outras coisas, e você fica, né, encantado, querendo comprar, e aí você chega com um cartão de crédito poderoso, né? Eu tenho a força, né? E passa o cartão, só que aí no dia que a fatura chega, a fatura diz assim: eu tenho mais força. E aí você fica humilhado com a fatura do cartão. Então, assim, amados, nós temos que tomar cuidado, porque assim, se a gente faz isso, a gente vai se colocar em apuros, isso tira a nossa paz, isso tira a saúde, né? Quando a pessoa está endividada, não consegue dormir direito, é cobrança de tudo quanto é lado. Então, assim, a chave de tudo é o que Paulo fala em 1 Timóteo 6, né? Que nós temos que ter contentamento, né? Não trouxemos... Paulo diz assim para Timóteo: olha, tendo o que comer e tendo o que vestir, estejam com isso contentes, porque nós não trouxemos nada para este mundo, e é certo que nada levaremos dele, né? E aí, lá no texto diz assim, que a piedade com contentamento é grande fonte de lucro, né? E no próprio texto, Paulo fala que o amor ao dinheiro, ou o amor do dinheiro, é a raiz de todos os males. Dinheiro é bênção, porque através do dinheiro, Deus ele nos dá a provisão para as nossas casas, né? Para a gente ter o alimento, ter a roupa, ter como pagar as contas, ter como se locomover, o meio de transporte. Mas o amor do dinheiro é maldição, né? Então nós temos que tomar cuidado. Isso é só um exemplo, né? Sem contar com outras coisas. Às vezes é a pessoa andar com más companhias, né? Ou, digamos assim, sabe que um determinado local é perigoso e que em determinados horários não dá para entrar naquele lugar. A pessoa vai, né? Porque hoje em dia o pessoal não está respeitando nem mais crente, né? Porque houve uma época que a pessoa chegando em um lugar perigoso, né, com a Bíblia no painel do carro, o pessoal respeitava. Mas assim, houve um caso recentemente, né, acho que uma mulher que é pastora, estava no Clama Bahia, aquele evento lá no Parque de Exposições, e teve que levar uns jovens para casa, na Engomadeira. Chegou 3 da manhã, e aí tinha pessoas com fuzil na entrada, deixaram ela entrar. Quando ela foi saindo, outro grupo metralhou o carro. Eu não sei como ela está, mas estava em estado grave na UTI do hospital, né? Então, a gente não pode tentar a Deus, né? Talvez aquela irmã estava inocente em relação a isso, achou que não havia, né? Não estava ciente do perigo que há hoje na cidade. Mas, assim, Jesus ele não cedeu, né, à tentação do diabo, né? Ele sempre usou a palavra de Deus, né? Então a gente sabe assim que o diabo ele tentou, por exemplo, em outros momentos, fazer Jesus desistir do seu propósito. Eu citei o exemplo que ele usou a boca de Pedro. Outra coisa também é que enquanto Jesus estava na cruz,
as pessoas passavam e diziam: você não é o filho de Deus? Desça dessa cruz e nós vamos crer em você. Ora, se não creram, com tantos milagres extraordinários que Jesus fez, ressuscitando mortos, né? Curando enfermos, expulsando demônios, curando cego de nascença, paralítico de nascença, né? Como é que eles iam crer só pelo fato de Jesus descer da cruz? Então era uma tentação. Jesus resistiu a essa tentação. Se ele rogasse ao Pai, o Pai tiraria Jesus da cruz, ele não deixaria nem os soldados prenderem Jesus. Porque em um dos evangelhos, é só um que tem isso aí, na hora que eles chegaram com Judas para prender Jesus, eles perguntaram quem era, Jesus falou: eu sou. Eu sou é o nome de Deus no Antigo Testamento. E aí eles caíram por terra, né? Só que aí depois eles se levantaram meio atônitos ainda e foram e prenderam Jesus. Então só assim o fato de Jesus dizer eu sou, na hora de ser preso, fez aqueles homens caírem por terra. Ele teria o poder. Quando Pedro usou da espada para tentar resistir à prisão, ele falou assim: guarda a tua espada, porque, né, se eu rogasse ao Pai, ele mandaria legiões de anjos para me livrar daqui dessa prisão. Mas ele decidiu se entregar, né? E aí Jesus, da mesma maneira que o Espírito Santo conduziu Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo, nós também somos conduzidos ao mesmo processo para que sejamos fortalecidos e estejamos preparados para enfrentar toda e qualquer situação. No início da ministração, eu citei sobre aquela geração, a geração que nasceu já com a terra de Canaã conquistada. Não precisou lutar por nada, não teve nenhuma dificuldade e não lutou as guerras do Senhor. Isso foi prejudicial para eles, né? Então eu quero encorajar vocês dizendo que vocês não devem desanimar por estarem enfrentando tentações. Isso é normal, né? Faz parte da vida cristã. Jesus, enquanto estava como homem aqui, ele passou por isso. Os apóstolos passaram por isso. Muitos homens e mulheres de Deus ao longo da história passaram por isso. Conosco não será diferente. Irmãos, nós temos ouvido já há muito tempo histórias que são passadas através dos irmãos da revista Portas Abertas, né? De pessoas que, às vezes, quando se convertem a Jesus lá no mundo muçulmano, tem que ir embora sem nada, porque eles só têm 3 opções: ou se rende ao islamismo, ou eles negam Jesus, né? E negariam se rendendo ao islamismo, ou eles vão embora, né? Sem levar nada, ou se eles disserem assim: não, eu vou ficar e eu vou me declarar discípulo de Jesus, então eles são executados na mesma hora, né? Então, inclusive assim, em vários países, Egito, alguns países que são do mundo árabe, os cristãos eles são obrigados a fazer uma tatuagem de uma cruz aqui em cima da mão direita. Então, sempre que eles estão em algum transporte público, na rua, essa tatuagem fica visível. Então, se eles tiverem que ser agredidos por alguém que odeia cristãos, isso vai acontecer. Então, eles são, como diz no texto de Romanos 8, por amor de ti somos levados à morte todo dia. Somos como ovelha conduzida ao matador. Então, irmãos nossos ao redor do mundo, já há muito tempo, eles vivem esse tipo de realidade, né? Para servir a Jesus. Eles têm sido fiéis. Então, irmãos, nós temos passado, cada um de nós passa a nossa luta, a gente não chegou ainda a esse nível de prova da fé, né? De ser colocada, a fé ser colocada em xeque, né? De dizer assim, ou você nega Jesus, ou você vai ser morto agora. A gente não chegou a isso, mas a gente tem as nossas lutas e a gente precisa se espelhar no exemplo desses irmãos, os irmãos do passado, mas temos um exemplo que não está tão distante, porque os irmãos do passado, a gente não estava no tempo deles, era outro tipo de governo, o mundo era de outro jeito. Hoje, temos pessoas do nosso tempo vivendo essa situação. Pessoas que, para ter uma Bíblia, é a maior dificuldade. Às vezes a pessoa tem acesso a uma página da Bíblia, né? Eu ouvi uma história que... Essa história está no livro... Acho que é um livro que diz assim, a história que não foi contada. Eu não li esse livro, mas alguém falou dessa história para mim, dizendo assim que teve um irmão que chegou em um local na China e ele fez uma reunião com estes irmãos para estudar o Evangelho de Mateus, e uma reunião que demorou, parece que mais de 30 horas, lendo e meditando no Evangelho de Mateus, versículo por versículo, porque eles não têm acesso, muitos não têm acesso à Bíblia, né?
Então, assim, a gente teve um irmão que morreu um tempo atrás, o irmão André, foi inclusive o fundador do Portas Abertas, e ele era chamado o contrabandista de Deus, porque muitas vezes ele entrou em países comunistas com Bíblia escondida, né? E Deus não deixou os soldados enxergarem as Bíblias, e ele conseguiu distribuir Bíblias, né? E o Ministério Portas Abertas tenta fazer isso até hoje, de levar Bíblias para a gente que precisa. Então nós precisamos valorize essa palavra de Deus, né? Leia a Bíblia, medite, né? Ela tem vida eterna para a gente, né? Então, e da mesma maneira que Jesus foi socorrido nos momentos de tentação, nós também seremos socorridos pelo Espírito Santo em cada situação. O diabo não tem o poder de nos derrubar. Eu quero que você entenda, que fixe bem isso. O diabo não tem poder de derrubar a gente. Ele é apenas um instrumento que Deus usa, porque Deus precisa, né, fazer a gente passar por essas coisas para a gente ser aperfeiçoado. O diabo é como se fosse assim um pitbull, né, que Deus tem na coleira. Aí no momento que precisa fazer esse trabalho de fazer a gente passar por tentações, ele deixa o diabo, né, ir lá provar a gente, né, para depois a gente ser socorrido, como foi com Jesus. Eu quero somente ler uns textos aqui, vocês podem anotar, não precisa nem abrir. O 1 Coríntios 10, 13 diz assim: não veio sobre vós tentação, senão humana, mas fiel é Deus que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que a possais suportar. Então, em 1 Coríntios 10, 13. Tiago 1, de 2 a 4, diz assim: meus irmãos, tende grande alegria quando enfrentardes várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé opera a paciência. Tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. No mesmo capítulo de Tiago 1, versículos 12 e 13. Bem-aventurado o homem que suporta a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Ninguém sendo tentado diga: de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Por isso que eu falei que o diabo ele é um instrumento que Deus usa para fazer essas coisas, né? Que ninguém, ao ser tentado, diga: de Deus sou tentado, porque, como o texto fala, ele não tenta ninguém, não pode ser tentado pelo mal, né? Então o diabo ele traz as tentações, mas ele não faz nada que Deus não permita, né? Tudo que o diabo vem e traz de tentação, Deus permite que aquilo venha para a gente ser provado e aprovado, né? E o último texto, 1 Pedro 4, de 12 a 13. Esse eu quero que você abra a sua Bíblia para a gente ler junto. Vamos ficar de pé. A gente vai ler esse texto, vai orar ao Senhor. Primeira Pedro 4, 12 e 13. Diz assim: amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse, mas alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. Então, não vamos estranhar a ardente prova que vem sobre nós. Não estranhe as lutas, não estranhe as tribulações que vêm sobre nós, né? Como se isso fosse uma coisa estranha nos acontecendo. Isso faz parte da vida cristã. Jesus foi tentado, foi provado, nós também seremos, né? Mas quando a gente é tentado, passa por tribulações, isso é uma prova, como o texto diz, né, de que sobre nós repousa, né? Mas alegrai-vos no fato de seres participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. Então, no momento em que a gente vir Jesus voltando nas nuvens com poder e grande glória, nos alegraremos, vamos nos regozijar, porque nós dizemos assim: Senhor, nós permanecemos, o Senhor nos sustentou com a tua graça, como Asaf canta naquela música, né? Quando eu terminar essa vida e lá no céu eu chegar, haverá uma multidão de irmãos esperando para me abraçar e perguntarão a uma voz, voltados para mim: ó, conta-nos, irmão, como você venceu e chegou aqui. E aí ele disse assim: eu falarei e cantarei
né, da graça de Jesus, ele falou assim, é graça, superabundante graça. Foi só pela graça de Jesus que eu venci e cheguei aqui. Então é pela graça que nós vencemos a cada dia e nós vamos chegar naquele grande dia diante do Senhor, alegres, regozijados, né? Porque temos a presença dele, temos o seu consolo, temos o seu sustento. Então, você jamais será provado, será tentado além do que você possa suportar, né? E o Senhor, junto com a tentação, ele provê o escape, né? Ninguém é tentado ou provado acima das suas forças. Amém? Vamos orar ao Senhor. Vamos orar uns pelos outros. Eu queria que você orasse pelo irmão que está do seu lado, perto de você, porque quando nós oramos, nós fortalecemos uns aos outros, né? Temos essa comunhão como corpo de Cristo e temos esse suporte. Amém? Senhor, nós damos graças a Ti, Senhor. Obrigado porque o Senhor veio a este mundo, o Senhor viveu aqui como um homem, nos mostrou, Senhor, o tipo de vida que nós devemos ter, uma vida de dependência total do Senhor, do Espírito Santo, uma vida, Senhor, de obediência da Tua palavra, uma vida de crer na Tua palavra, no que está escrito, Senhor, de depender da palavra, Senhor. Então, nós queremos pedir ao Senhor que nos ajude em cada situação. Deus, eu sei que cada irmão aqui passa por uma luta diferente. Eu não sei, mas é o Senhor que sonda os corações, o Senhor sabe. Deus, se há alguém que em algum momento pensou em desistir, porque achou que era muito forte a luta, Senhor. Ele disse assim, eu não vou aguentar, eu não vou suportar. Ó, Senhor, ó Deus, mas nesta manhã o Senhor traz sobre nós um renovo, Senhor. Nesta manhã, eu peço ao Senhor que o Senhor venha renovar a fé de cada um, venha renovar a esperança. Ó Deus, venha renovar a visão. Que os nossos olhos não fiquem, Senhor, embaçados como daquele homem que enxergava as pessoas como árvores. Que não sejamos como aqueles fariseus que não enxergavam nada, mas nós queremos enxergar o Senhor. Que se nós estivermos vendo o Senhor, isso vai ajudar a gente a suportar. Eu sei que Estevão, naquele momento, estava sendo apedrejado por amor do Teu nome. Ele viu os céus abertos, o Senhor estava de pé para recebê-lo, Senhor. Isso fez Estevão suportar, Senhor, a dor daquelas pedradas. E ele foi morto, Senhor. Ele permaneceu fiel. Teve uma morte tão cruel, uma morte tão dolorosa, mas ele não negou a fé. E ele foi consolado porque ele viu o Senhor. Então, da mesma forma, Deus, eu peço que a gente veja o Senhor em todo o tempo. Como a Tua palavra diz em Provérbios, que nós devemos reconhecer o Senhor em todos os nossos caminhos, o Senhor endireitará as nossas veredas. Lá no texto diz que nós não devemos nos apoiar na nossa própria sabedoria, mas nós devemos reconhecer o Senhor em todos os nossos caminhos. Ajuda-nos, Senhor, a ver o Senhor. Ajuda-nos a olhar para o Senhor, somente para o Senhor, que é o autor e consumador da nossa fé. Eu peço nesta manhã, Senhor, que o Senhor fortaleça cada um de nós aqui, Senhor. Oh, Senhor, que a Tua graça seja transbordante em nós. Se alguém estiver, Senhor Jesus, fraco, se sentindo fraco na fé, que receba do Senhor, nesta manhã, Deus, a força que precisa. Oh, Deus, o poder do Espírito Santo. Oh, Senhor Jesus, eu peço em nome de Jesus, Pai, que o evangelho que o Senhor trouxe para nós é o evangelho que colocou em nossas vidas uma fé inabalável, Senhor. Não é uma fé humana, não é uma crença, não é uma fé baseada, Senhor, em argumentos humanos, mas é uma fé que é baseada nas promessas do Senhor. O Senhor é um Deus de promessas, um Deus de aliança, Senhor. Muito obrigado por tudo, Senhor. Eu te peço essas coisas e te agradeço em nome de Jesus. Amém? Queria chamar a Dila aqui para a gente orar por ela. Ela vai para um projeto, né? Você quer falar alguma coisa do projeto?